passou por conhecimentos de Ken Wilber, né? E nessa pesquisa dele, nesse estudo, quem não conhece, depois também vale a pena uma imersão nisso, estuda a evolução da consciência, né? E mostra rapidamente que sempre que houve um aumento de complexidade na sociedade, a gente achou novas formas de se organizar. E Ken Wilber, nesse discurso, ele mostra que a gente está num momento de transição de consciência. Ou seja, um momento de complexidade que a gente enfrenta e novas formas de se organizar como sociedade. E aí o Laloux, ele olha como muita gente olha esse estudo, e fala, será que isso se aplica às organizações? Né? Se somos, né, as organizações formadas por pessoas, ele falou, então vou fazer um estudo, e ele passa a estudar diversas organizações e começa a encontrar um certo padrão, né, de empresas que nunca haviam se conhecido ou interagido, e começa a tentar sintetizar e sistematizar esse conteúdo que dá vida ao Reinventando Organizações. Essa é uma história simplérrima do que esse gênio aí fez. E aí, quando a gente começou a pensar em trazer esse livro, eu vou contar uma contextualização rápida, tá? Isso é uma contextualização própria. A Cuidadoria trabalhava muito com esse livro, né? A gente falava muito sobre lideranças evolutivas, e a gente sentou um dia e falou, cara, vamos trazer esse livro, tá difícil de falar sobre esse conteúdo sem ter alguma coisa para mostrar. E quando a gente começou a pesquisar dentro da nossa rede, a rede Reinventando, que na época existia, né, Sérgio, já estava nisso, também já estava cozinhando, já tinha gente tentando trazer o livro para cá, e ninguém estava conseguindo muito. Tinha algum empecilho que estava acontecendo. A gente falou, cara, vamos juntar forças e vamos fazer uma proposta que talvez consiga convencê-lo de fazer essa publicação no Brasil. E a proposta foi simples, né? O livro, ele fala sobre a evolução das organizações até um novo nível de consciência, que é o nível teal, que é uma cor azul esverdeada. Tem gente que chama azul de petróleo, eu não concordo. Acho que o outro é incoerente. Essa cor aqui, ó. E aí, as organizações teal, ela tem várias características específicas, evolutivas, né? E a gente ligou para o Laloux, eu lembro de escrever esse e-mail, e eu falei, Laloux, eu tenho uma... Eu não sabia nem o que a gente se apresentou. Se apresentou com alguma coisa... Oi, eu gosto do seu livro. Tem uma galera aqui que quer publicar, a gente não é editora, a gente nunca publicou livro, mas a gente entende bastante do conteúdo. Então, o desafio que a gente quer colocar é que a gente vai criar uma empresa teal para fazer o projeto do seu livro. Então, não só desafiar o conteúdo, que não era a ideia, mas a gente vai experimentar o conteúdo enquanto a gente publica o livro que o criou, né? E aí ele ficou maluco. Ele escreveu de volta, é difícil pegar uma coisa dele, mas ele escreveu e falou, cara, a gente conseguiu um vídeo dele, inclusive, e ele falou, vamos fazer, pode ir, eu tenho os direitos autorais. Aliás, todo mundo que escreve aqui mantém os direitos autorais, porque quando chegar alguns malucos para pedirem, vocês podem fazer isso, né? Enfim, a proposta ela passou por diversos refinamentos, e a gente chegou no seguinte: a gente vai criar a empresa teal, a gente vai operar em completa autogestão, ela vai ser absolutamente inclusiva. Quem quiser traduzir, traduz, sem nenhuma necessidade de ser profissional ou de experiência prévia. São simplesmente acordos claros, com propósitos claros, e você se conecta ou para fazer ou para aprender. E assim a gente foi para o primeiro post. Isso foi em 19 de julho. Engraçado que estava Henrique K. e outras 2 pessoas. Isso é emblemático. Está começando o processo de publicação e vai ler. Quer traduzir? Traduz. E a dúvida da maior das pessoas é assim, mas traduz como? Eu falei, cara, tem uma plataforma que vai resolver todos os nossos problemas. Eu nunca tinha feito, na verdade eu tinha elaborado um pouquinho de um outro livro que existia já, que foi o precursor dessa ideia. Mas a gente não sabia o que estava fazendo,
e em 3 dias, 85 pessoas falaram: eu sou apaixonado por esse livro, eu tenho que estar dentro, como faz? E aí a gente começou uma brincadeira de muitas reuniões de alinhamento, de escuta, né? De chamados de pessoas que queriam colaborar e entender o que cada um tinha nesse momento para entregar e o que cada um tinha de expectativa de receber, né? Todo mundo queria alguma coisa também. E assim a gente foi mapeando diversos recursos disponíveis nessa rede. É um projeto, essa é um pouco das redes que a gente fez, né? A gente usou o Transifex, é a plataforma que a gente usou para traduzir todo mundo junto. O Zoom, Slack, Benfeitoria, foram outras atividades que a gente fez para crowdfunding. Esse é o lançamento no Rio. Tá? Para resumir um pouquinho, o que eu senti nessa jornada toda foi o potencial que a gente é capaz de construir quando os chamados são inclusivos, né? A gente, quando ganha uma ideia, tem um livro super legal que é Where Good Ideas Come From. E ele um pouquinho diz, assim, num tom um pouco espiritualizado, de que as ideias te escolhem. E eu realmente acredito nisso hoje. Eu acho que quando você absorve uma ideia, coloca ela para fora, você imediatamente tem a responsabilidade de saber que você absorveu um conteúdo e que ele é do coletivo. Então, honre esse conteúdo, dando um chamado para todo mundo, um chamado aberto, não é venha a minha ideia. Passou uma ideia por mim, quem se conecta, faça comigo, né? E foi incrível ver como esse chamado aberto, inclusivo e de muita escuta do que cada um precisava, abriu para uma rede e coloca a gente hoje aqui, depois de um ano, com muita coisa desenvolvida que a gente vai ver, com muito resultado. Foi incrível a jornada, que a gente vai ver um pouquinho como é que começa. Quem está aí? A gente juntou quase 82 mil reais nesse percurso, a gente bateu 140% da meta que a gente precisava. Foram 7 patrocinadores, todos eles ativos, vieram até a gente. Foram 500 pessoas, mais de 500 pessoas colaborando e muita celebração. Eu vou chamar o Henrique para contar um pouquinho do que é esse processo, do que é TIL. Vai explicar o livro inteiro. Tá bom? Boa noite, eu sou o Henrique, da curadoria. Também iniciei junto com o Henrique esse processo todo. E eu tenho o desafio de contar um pouquinho do livro em 15 minutos, né, eu e a Isa. O Henrique contou um pouquinho, né, da motivação de Frederic Laloux, né, quando ele começou a escrever esse livro. Então ele observou o seguinte, né, que toda vez que tem um grande salto tecnológico, também é seguido de um grande aumento de complexidade, né? E esse aumento de complexidade acaba gerando um salto de consciência. Então a gente está vivendo uma transição, né? Uma transição de eras, que a gente está saindo de um paradigma industrial para um novo paradigma que a gente ainda não sabe como que vai se chamar. É uma evolução em andamento, né? Tanto que dizem que a revolução industrial, ela foi nomeada somente anos depois que ela ocorreu. Então a gente algumas pessoas falam de quarta revolução industrial, algumas pessoas chamam de revolução da informação, era da verdade, tem vários nomes aí que a gente ainda não sabe como que os historiadores vão chamar. E falando em níveis de consciência, o Henry falou muito do Ken Wilber. Além do Ken Wilber, Frederic Laloux ele se baseou em outros estudiosos e escritores, né, como o Maslow, como Richard Barrett, como
Clare Graves e outros autores, né? Então esse é um mapa da consciência de Richard Barrett, né? Desses autores é um dos que é o mais simples de entender. Então basicamente a gente está as organizações da área industrial, elas estão mais ou menos no nível 3, que na escala de cores do Laloux eles chamam de organizações laranja. E são organizações que estão muito baseadas no resultado, na excelência, na meritocracia, na hierarquia, no poder baseado na informação. Então quem tem a informação tem o poder, né? Mas esse nível de consciência está muito relacionado à era industrial, uma era onde as organizações, a grande metáfora é que as organizações são como máquinas. Então cada departamento é uma peça, cada pessoa é uma engrenagem, né? Então muito baseado no certo e no errado. Quando a gente evolui, né, nível de consciência, o que vai acontecer com as organizações, né? Como seria a organização alinhada a um novo nível de consciência, com um nível de transformação, com um nível 5 de coesão interna, né? E essa pergunta que Frederic Laloux fez, como que as organizações alinhadas a um novo nível de consciência se parecem? E aqui é mais ou menos, né, ilustrando como que as novas organizações elas começam a se configurar, né? Então a gente está passando do lucro para o propósito, da hierarquia para a rede, do controle para a autogestão, da infalibilidade para a experimentação e do laborar para colaborar. Muita gente pergunta, mas essas organizações são organizações pequenas, né, 20 pessoas, 30 pessoas, né, para poder funcionar nesse esquema de autogestão, né, sem comando e controle. Não, pela surpresa de Frederic Laloux, ele encontrou empresas de 90 pessoas até 40 mil pessoas, com práticas que são feitas por mais de 5 anos, né? Então a premissa para entrar no estudo dele é que tinha que ter no mínimo 100 pessoas e 2 anos já operando nesse nível de consciência, né? Então, pela surpresa, ele encontrou empresas de até 40 mil pessoas operando nessa forma. Aí eu vou passar para a Isa, ela vai explicar um pouquinho do tripé das organizações evolutivas. Isa, por favor. Obrigada. Bom, então essas foram as 12 empresas que o Laloux estudou, né? E se vocês verem, os setores são muito variados, né? Energia, saúde, escola, mídia. Então não era só aquela coisa de serviços humanitários e coisas assim. São vários setores e eram de diferentes regiões geográficas também. Então são de diferentes países e de diferentes tamanhos, né? E aí o que o Laloux percebeu é o seguinte: primeiro, essas organizações elas tinham práticas muito semelhantes, práticas, estruturas super semelhantes, mas elas não se conheciam. Então ele achou muito engraçado, porque ele ia em uma, via uma coisa semelhante na outra, mas perguntava: vocês conhecem a tal? Não. Então, isoladamente, as 12 chegaram em práticas muito semelhantes. E aí o que ele fez? Quando ele agrupou, o que ele estudou? Ele estudou estruturas organizacionais, práticas. Então, por exemplo, como que faz reunião? Como que essas empresas contratam pessoas? Como que demitem? Como que toma alguma decisão? Quando tem alguma briga, quem resolve? Como que faz marketing de produtos? Então, ele estudou, são 45 temas que ele estudou dentro das práticas organizacionais, nessas 12. E aí ele viu que elas tinham semelhanças, né? E ele agrupou essas semelhanças em 3 pilares.
tá? Que ele chamou de propósito evolutivo, integralidade e autogestão. Tá? Esses foram os nomes que ele deu para o que ele estava vendo. Tá? Vou falar um pouco de autogestão. Vocês sabem aquele ditado, numa empresa tradicional, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, quando a gente está numa empresa tradicional, em geral, o poder é assim, uma pessoa tem e o outro não tem, né? E tem uma tensão e uma briga por causa desse poder, né? E daí tem muitos desajustes, né, que acontecem ali. E toda a briga para você subir, para você conquistar algum poder que você não tem, né? Pra mim, assim, quando alguém me fala assim, simplifica do que você está falando, né? Pra mim é isso, assim, quando a gente está numa empresa tradicional, você sente que você tem um pai ou uma mãe, né? Por quê? Porque ele decide por você, né? E ele precisa estar te acompanhando, né? Ele precisa fazer acompanhamento, te dar o feedback, garantir que você vai entregar. Então ele é pai ou a mãe, né? Que está acompanhando, está comendo tudo, tem que ficar mais saudável, come lá. Então você é tratado como uma criança, que você sozinho não é capaz de ter a responsabilidade, a capacidade de entender seu trabalho e de entregar o que você se comprometeu a entregar, né? E pra mim, quando a gente está falando de autogestão, a gente está falando de relações entre adultos, e não entre pai e filho. Então, pra mim, assim, como dois adultos interagiriam? Pra mim, a autogestão tem a ver com isso, tá? Então, o que ele percebeu? Que tem algumas práticas, tá? Eu listei só algumas, que ele reparou. Então, equipes autônomas, o que significa isso? Equipes entre, sei lá, 5 e 15 pessoas, que elas não têm um gestor, não tem uma pessoa responsável por fazer gestão daquele grupo, nem tomar decisão por eles, nem falar você sai, você entra, nada disso, nem gestor, nem supervisor dessas equipes, não tem nada, elas são autônomas. O que significa? Elas se resolvem por elas, tá? Elas trabalham, elas decidem e pronto. Sem chefes ou organograma. Então não tem ninguém com a hierarquia e com poder de decisão sobre você. E nem tem um organograma fixo. Você é tal, tal. Portanto, sem inscrição de cargo ou títulos. Tá? Então, gerente de marketing, analista de... Não tem isso. Tomada de decisão é distribuída. Não é sempre uma pessoa que toma, nem sempre só ela, pode mudar, tá? É fluido. Fluxo livre de informações. Então, na empresa tradicional, o que a gente tem? Algumas pessoas com poder que têm informação e que segura, certo? E aquilo dá parte do poder que elas têm. Aqui não, aqui todo mundo tem acesso às informações importantes para poder tomar decisão. Resolução de conflitos. Então, quando você tem lá o pai ou a mãe, né, na tradicional, e você tem algum desentendimento com o colega, quem que ajuda a resolver? O pai ou a mãe, o chefe. Ele põe um de castigo, né, briga, fala não faz isso, faz assim. E você delega para ele a resolução desse conflito. Então, também, para quem tem o pai ou a mãe, tem essa... você é livre de resolver conflito. Então, às vezes, você não sabe resolver conflito. Mas nessas empresas que ele pesquisou, tem todo um treinamento, um suporte de como que você resolve o conflito por você, né? Então, bom, eu tenho um problema com aquela pessoa, primeiro eu vou lá e vou tentar conversar com ela, com técnicas, né? Tem de comunicação não violenta e de mediação de conflitos, e tentar se resolver os dois. Se não conseguir, eles chamam uma terceira pessoa em que eles confiam, que não é uma pessoa que tem um cargo de resolver conflitos. Por isso que tudo é fluido. Porque a pessoa ocupa esse papel se ela tem essa capacidade, se ela é vista como hábil para tal, né? Aqui é uma Buurtzorg, é uma das empresas que foram pesquisadas, é holandesa e é de enfermagem. Eles atendem, são enfermeiros que atendem em domicílio, tá? Idosos. Na Buurtzorg, as equipes de enfermeiras não são simplesmente empoderadas pela hierarquia. Elas são verdadeiramente poderosas porque não há hierarquia ou poder de decisão sobre elas. Então isso é uma outra coisa de palavra, mas que eu acho que é importante, que às vezes a gente fala que na autogestão tem empoderamento. Eu não acho que é isso, porque empoderamento significa que alguém tinha o poder, alguém não tinha, e esse que tinha bondosamente doou para o que não tinha.
E aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de transcender esse problema, simplesmente não tendo essa estrutura em que um tem poder de decisão sobre o outro. Então é transcender o problema. Aí aqui só quis colocar porque, tá? Autogestão não é pra gente, porque a gente só contrata pessoas burras. É porque a gente escuta muito isso em vários lugares que a gente fala de autogestão, né? As pessoas se levantam, mas peraí, as pessoas não têm maturidade para ter autogestão, né? Assim, no fundo a gente tem aquele medinho, né, de soltar, né? Não vai deixar as crianças brincarem sozinhas? Não, né? Sem supervisão, acho melhor não. Mas aqui é irônico porque, assim, quando a gente fala de autogestão, na verdade, toda a nossa vida, bom, pelo menos depois de adulto, deveria ser, autogestão. Ou alguém te fala a hora que você vai dormir, ou alguém fala o que você tem que comer, ou alguém fala como você deve usar o seu cartão de crédito, ou como você deve criar seu cachorro. Você que decide, né? Então, assim, tudo na nossa vida é autogestão. Então, se a gente não tem maturidade para ter o cartão de crédito, para dirigir um carro, a gente tem maturidade para fazer autogestão no trabalho. Eu também gosto disso. Como você já... Esse aqui é uma das empresas pesquisadas, está no guia, tá, que os colaboradores recebem. Como você já deve ter constatado, você não foi contratado para preencher uma função específica. Você foi contratado para constantemente procurar fazer o trabalho mais valioso de que for capaz. Não tem descrição do cargo. Aí você fala, nossa, coisa esquisita, como assim? Como que a pessoa sabe o que ela vai fazer, né? Bom, depende, né, de cada empresa. Mas, em geral, claro, você tende a ir para áreas semelhantes, que você tem alguma expertise, mas não tem essa divisão tradicional de áreas. Mas você ocupa aquele papel, que tem a ver com o que você é bom e o que você gosta. Mas você pode ocupar papéis que, teoricamente, você quiser, né? E tiver a capacidade para. Então, você não fica limitado àquela caixinha, aquele box que te coloca na empresa tradicional. Se você é gerente de marketing, você é um gerente de marketing. Você não vai meter o bedelho na outra área. Você vai para outra área que expulsam, né? Sai daqui que não é seu. Aqui não, aqui você vai ocupar e você vai ter o tamanho que você se encaixar e achar ali um lugar para você. E aí, outra coisa comum é que as pessoas acham que, então, quando tem autogestão, não tem liderança. Há mais gestão e liderança acontecendo nas organizações TIL, apesar, ou melhor, exatamente devido à ausência de gestores em tempo integral. O que isso quer dizer? Quando tem a empresa tradicional e tem um cargo de gestão, né, aquela pessoa é responsável por aquilo. Logo, as outras não são. Aqui todo mundo porque todo mundo tem que fazer a gestão do seu próprio trabalho. E a liderança ela é fluida, né? O que a gente chama de liderança tradicional, de ter poder sobre outro, não é nesse sentido, mas mais no sentido de influenciar as pessoas. Ela é fluida, então você pode, de repente, ocupar um papel de liderança em um momento, em outro momento não, dependendo do projeto. Então, na verdade, tem mais espaço para isso, justamente porque não tem cargos determinados e que só pode caber naquela caixinha. Então, pode ter liderança onde surgir. Henrique, integralidade. A integralidade é o segundo pilar das organizações evolutivas, né, que foi mapeada aí pelo Lalu. E a integralidade é um pouco do seguinte, quando a gente entra numa empresa, né, a gente é obrigado a vestir uma máscara, né, e deixar tudo o que o Henrique em casa né? Então, quando eu trabalhei muito tempo na área de TI, numa empresa do Grupo Toyota. Então, quando eu entrava na empresa, colocava o meu dedinho ali, né, para bater o ponto. A partir daquele momento, eu era apenas o Henrique, analista de sistemas, racional, analítico, orientado a entregas, resultado, que não pode falhar, que tem que arranjar alguma desculpa para tomar uma decisão por intuição, né? Pegava um Excel, escrevia um monte de números lá e gráficos para disfarçar a minha intuição para poder entregar, né? Para poder mostrar para o japonês lá que a minha decisão foi baseada no racional. Então, tem uma frase legal
você pode avaliar uma organização pelo número de mentiras que precisa contar para fazer parte dela. Então, assim, acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação de ter que ligar para um cliente, para um fornecedor, né, e dar alguma triste notícia que está baseada na decisão do seu chefe, mas que passa por cima da sua moral, dos seus valores, né? Isso é uma coisa que acontece bastante frequentemente. Então, a integralidade, ela faz parte, né, de forma que a gente traz toda a humanidade para dentro da organização. Então, em vez de eu trazer apenas o Henrique, analista de sistemas, aquele 20% do Henrique, eu trago o 100% do Henrique, que tem os seus valores, que tem a sua ética, que tem os seus talentos fora da TI, que também toma decisões por intuição, né, porque é mais bonito, né, ou porque é mais legal, ou porque eu não quero estressar a relação com o cliente. Então, eu trago todos os talentos e vulnerabilidades. Então, quando eu trago talentos, eu também trago vulnerabilidades. Como a Maísa falou, quando eu entro numa organização que eu escolho quais os papéis que eu quero energizar. Então, eu posso escolher os papéis de TI que eu estou muito à vontade de fazer, mas eu posso energizar um papel que eu quero apenas aprender. E eu tenho também a responsabilidade de falar, cara, eu não sei, eu errei, me ajuda, né? Então eu trago também, não só a razão, mas a emoção, a intuição, a espiritualidade. Trago também minha moral, minha ética e meus valores. E para uma empresa, ela trazer, né, ela fazer com que todos esses elementos entrem dentro da empresa, existem várias práticas, né? Então, uma das práticas é criar ambientes seguros e abertos. Então, ambientes onde as pessoas possam se colocar por inteiro, né? Que possam colocar para fora a sua emocionalidade, suas vulnerabilidades, criando discussões sobre valores e acordos. Então, tendo espaços na organização para discutir sobre acordos, sobre valores, não uma missão valores que é imposto de cima para baixo, criando espaços reflexivos, então reuniões específicas para gerar esse tipo de reflexão. O coaching, que é um coaching entre pares, é importante para ter essa conexão, né, com uma pessoa mais experiente, para poder contar as dificuldades e pegar conselhos e também aconselhar outras pessoas. E o storytelling, que é uma técnica de contação de histórias para colocar toda a sua história e todas as necessidades que você tem nessa organização. Bom, e aí o último pilar é o propósito evolutivo. A palavra evolução significa mudança, né? Então, quando a gente fala de evolução dos seres vivos, é mudança dos seres vivos. Então, quando a gente fala de propósito evolutivo, é o propósito que muda. E que muda como os seres vivos mudam. Eles vão reagindo ao ambiente, se adaptando. Quando a gente fala nas tradicionais, o que surge, né, de modo de funcionamento? Essas palavras, né? Autopreservação, então aquele medo, né, de desaparecer, então você luta para, né, conseguir ficar vivo. Competição, então você está sempre de olho na concorrência, o que eles estão fazendo, aí você esconde o que você está fazendo para ninguém ver. Crescimento a todo custo. Então, o que a empresa tradicional quer? Ela quer crescer. Não importa por quê, para onde, o que ela quer é crescimento. Lucro é o principal indicador, né, para as tradicionais. Então, se o lucro está mais para baixo é ruim, se ele está mais alto é bom. Tem muito planejamento, né? Então, o que a gente vai fazer para o ano que vem? Como que vão ser os próximos anos dessa empresa? Sempre olhando para o futuro. Tem as metas,
né? Então tem meta diária, às vezes tem meta de indivíduo, meta da organização, números mais números que você tem que atingir, com base nesses planejamentos, né? E com a ideia de crescimento. E tem muita previsão e controle. Então esse é o modo de funcionamento das tradicionais. Quando a gente fala das organizações TEAL, a ideia é que elas sejam como um organismo vivo, tá? O que isso significa? Ela responde ao ambiente, ela percebe o que está acontecendo e aí ela responde. Com isso, o que acontece? A necessidade de você fazer tanto planejamento, tanta previsão, ela diminui, né? Aquele medo de que alguma coisa vai acontecer. Não, peraí, no ambiente que está mudando muito, é melhor a gente tentar perceber o que está acontecendo e se adaptar. Perceber e se adaptar. E a realidade que é o árbitro, é quem diz se aquilo está bom ou não. Então, em geral, elas não têm uma estratégia, ela não trabalha com previsões e com metas. Isso é uma coisa que, em geral, as pessoas falam, nossa, como assim? Como que isso é possível? Então, como que elas conseguem existir? Elas conseguem existir como um organismo vivo, que é assim que o nosso corpo responde e vive, as células e tudo mais. O que o Lalo diz? As previsões, elas são valiosas no mundo complicado, mas elas perdem toda a relevância no mundo complexo, que é o que a gente está se tornando. As organizações TEAL fazem as pazes com o mundo complexo, em que a perfeição nos escapa. Elas escolhem não a melhor decisão possível, mas uma solução viável que possa ser implementada rapidamente. Então, ela é um pouco mais ágil, tá? Então, as metodologias ágeis aqui, elas fazem mais sentido. E aqui eu queria só ler um trecho do livro que eu acho que ajuda a esclarecer o que é propósito evolutivo, o que é esse negócio de perceber e de reagir. Quando você está andando de bicicleta, dirigir não é algo que faça de forma antecipada. É algo que você faz em fluxo contínuo, com micro incrementos o tempo todo, de forma consciente e olhos abertos, recebendo informações de várias maneiras. Você tem o seu equilíbrio e o seu rumo. Tem os seus sentidos totalmente em ação por estar presente no momento, percebendo a sua realidade e escolhendo conscientemente a sua resposta a cada instante. Não é sem direção. Você ainda tem o seu propósito puxando para frente. E, na verdade, é mais provável que você mantenha o controle por meio da expressão do seu propósito, estando consciente e presente em cada momento. Então, como que é o propósito evolutivo nas organizações TEAL? Mais ou menos como andar de bicicleta. Não dá para você planejar muito à frente, embora você esteja atento ao que está acontecendo, mas você está percebendo e sentindo aquilo no ambiente. Está mirando em algo que tem a ver mais com o propósito do que com o planejamento, mas você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no seu meio, presente e sentindo. Pessoal, eu queria convidar para vir aqui para frente a Cris, o Shoa, da Viração, a Érica, da Coral, a Ruth Andrade, da Viração, Veja Arthur, o Thomas Schmidt. Eu também queria me convidar. Vamos lá. Deixa eu sentar aqui. A gente está esperando que esse painel responda todas as perguntas, né? Daqui de casa. Vocês estão tranquilos? Super tranquilos para fazer isso. Que bom. Pode passar por esse Não, eu não faria isso com esse painel, tadinho, com essas pessoas, tadinhas. Mas é legal vocês saberem o que está vivo do grupo, e na medida do que vocês tiverem para compartilhar, pode ser bacana vocês se recordarem algumas dessas questões, mas queria deixar vocês à vontade também para contar da experiência de vocês. A gente convidou os 4 para nos inspirar. Acho que eu estou me sentindo meio aquele livro do o disco do Tim Maia Racional, leia o livro, o universo, Você fica assim meio repetindo, pessoal.
Mas é lógico que num dado momento você fala, mas isso aqui rola mesmo, não rola, está acontecendo, não está. É lógico que tem várias críticas, já tem gente que escreveu, foi atrás das mesmas organizações que o Lalu pesquisou para dizer que não é bem isso. Então, acho que é bom dizer que não estamos com óculos cor-de-rosa para falar, meu Deus. Assim, todos nós, quer dizer, muitos de nós aqui estão mobilizados por aquilo que está indicado no livro como possibilidade, mas mais do que a gente ficar no livro, assim, a gente saber de quem já está vivenciando algumas transformações. Também não temos nenhuma pretensão que vocês falem, né, olha, já está perfeitinho, vá lá visitar, porque a gente sabe das luzes e sombras de cada experiência. Mas na medida que vocês puderem contar para a gente um pouco do que está rolando, o que vocês estão vendo de transformação positiva dentro da experiência de vocês, acho que pode ajudar bastante o grupo. Tá bom? A ideia é a gente fazer um bate-papo. Então, eu queria que, inclusive, vocês perguntassem uns para os outros. Realmente a gente fazer uma conversa mais solta aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui. E num dado momento, se alguém não estiver se aguentando também quiser fazer uma pergunta, podemos trazer as perguntas de vocês. Tá bom? Você pode voltar naquela primeira tela? Isso. Eu acho que eu queria começar perguntando, pessoal, e daí, quando cada um de vocês pegar o microfone, vocês se apresentam, tá bom? Mas, talvez um pouco relacionado à pergunta que a Ruth fez no grupo ali. Para que reinventar as organizações? A gente hoje ficou falando de reinventar as organizações de métodos, já de técnicas, de o que acontece nas organizações que estão se reinventando, mas acho que tem um passo anterior que a gente precisa reinventar as organizações. Não tem muitas organizações que estão indo muito bem, obrigado. Qual é a necessidade que vocês estão percebendo que está por trás de organizações que estão querendo se reinventar? E o quanto essa necessidade é mais interna, o quanto dessa necessidade pode ser uma outra roupagem, mas continua para que a empresa tenha mais lucro, o quanto que é para ressignificar de fato o propósito da organização e que ela tenha mais consciência no seu ecossistema como um todo. Então, acho que essa é a primeira pergunta provocativa para a gente talvez politizar um pouco a... Essas 7 perguntas são eu fui contando aqui. Para que reinventar as organizações? No que vocês estão percebendo na experiência de vocês, o que está mobilizando a reinvenção das organizações dentro de cada experiência de vocês? Tá bom? Quer começar? Ela me olhou com uma cara de não faz isso, você sabe. E conta um pouco da experiência que você vai trazer, Ruth. Bom, meu nome é Ruth Andrade e o convite do Sérgio foi especificamente para falar de um case de uma empresa que eu trabalhei 8 anos e hoje eu ainda sou consultora. Eu não chamaria eles de tio, mas o que eu vejo ali é que partes da empresa são tio, partes ainda não são, e que essas partes conseguem coexistir de uma maneira, às vezes, não muito harmônica, mas elas coexistem. E é uma empresa que, mais do que tio, acho que eu chamaria de caórdica, uma empresa que vive bem, assim, nesse limiar entre a ordem e o caos. E eu sempre brinco que se fosse desse um passinho mais para o caos, se desintegrava. Também assim, no limiar, qual é o mínimo de ordem possível para ter uma empresa com 30 mil funcionários e 1000 lojas no mundo. A empresa é a Lush, uma empresa de cosméticos da Inglaterra, que tem está aqui no Brasil também. E é uma empresa, assim, essa coisa de por que reinventar as organizações. É uma empresa que, quando a gente fez um exercício, há algum tempo atrás, a gente até chamou um consultor, vamos identificar qual é o propósito, qual é a visão da organização. E o cara ficou lá, fez um trabalho, reunimos com 1000 pessoas, todo mundo escreveu qual era a sua visão, seu propósito, aí juntou todo mundo, aí juntava ali na diretoria. Não, a gente não consegue decidir, tipo, desencana de ter um propósito, de ter uma visão. Deixa cada um trazer o seu propósito, a sua visão e criar espaço para as pessoas desenvolverem a visão ou o propósito que elas querem dentro da organização. Mas teve uma frase que pegou e que eu usei muitas vezes e que eu acho que no fim é o coração desse propósito, que era assim, restaurar a fé na raça humana. Era isso. Restore faith in humankind. Restaurar... Em inglês fica mais
Restaurar a fé na humanidade. Então, como que uma organização pode fazer tantas coisas que você olha e fala, nossa, realmente, sabe? Tem jeito, tem esperança, é possível. Então, foi sempre esse olhar muito forte da porta para fora. Então, vamos criar uma organização que talvez esteja a serviço de algo maior. E o trabalho que eu estou fazendo com eles agora é super interessante porque, ao invés de identificar um propósito, essa coisa de propósito evolutivo, vamos identificar as causas. Quais são as causas? Que transformação que a gente quer ver no mundo no longo prazo. Então, por exemplo, vamos acabar com poluição de plástico nos oceanos. A cadeia de cosméticos está completamente integrada a isso. Vamos acabar com o desmatamento. Então, eu ia até mostrar um videozinho do óleo de palma. Vamos acabar com testes em animais. Então, como tacar dinheiro até não poder mais em alternativas a testes em animais? Então, é quase que essas são as causas. A organização existe para a gente poder cuidar dessas coisas. Então, a organização está muito mais a serviço dessas causas no mundo do que a organização a serviço dela mesma. É isso. Olá, eu sou a Erika Zamora, da Coral, um coletivo, né, com 12 sócios. E acho que, bom, respondendo à pergunta por que as organizações querem essa reinvenção, eu consigo trazer alguns exemplos de falas que são diferentes. Então, tem empresas que me procuram para resgatar o sentido de ser uma empresa pequena e se sentir, sabe, como se fosse um lugar em que eu pudesse pertencer. Então, tem um pedido de resgate ao humano em alguns coletivos, em algumas organizações, porque os cargos oprimem, os cargos trazem, como o Henrique trouxe logo no começo, uma máscara e um estereótipo muito carregado, e isso vai distanciando as pessoas. E esse distanciamento causa um afastamento da essência da organização. Então, tem um pedido que vem desse lugar. Tem um outro pedido que vem do lugar de realmente de conexão com a inovação. Então, a inovação ela é um motivador, porque existem estudos que mostram que as pessoas que compartilham experiências e vivem dentro de coletivos podem criar coisas que fragmentalmente não é possível. De uma forma fragmentada não é possível. Então, vem pedidos de trabalho para reinventar a organização, ou reinventar não só organizações inteiras, porque quando as organizações são muito grandes, existe um pedido muito grande de pilotar áreas, de pilotar unidades de negócio para que depois eles gerem, para que depois possam ser escalado para outras unidades ou para outros países. Então vem esse pedido desse lugar também, né? Tem um outro pedido que vem muito de resgatar a origem o porquê a organização nasceu, né? A burocratização ou a profissionalização ou algumas organizações que acabam abrindo capital vão se burocratizando e com o passar do tempo elas se esquecem por que elas estão ali. Então vem um pedido desse lugar também, reinventar a organização para que eu possa resgatar o porquê eu nasci, por que eu existo, né? O propósito e a origem. Deixa eu ver se tem mais algum pedido. Não, tem uma organização em particular que eu acho demais. Ela nasceu, uma organização que nasceu totalmente teal, completamente teal. E aí o tempo foi passando, ela tem agora 9 anos, o tempo foi passando e eles foram se achando muito fora da realidade. E eles falaram, nossa, a gente está fazendo tudo errado, nós somos amadores. Ai, que dó, gente! Porque aí o meu trabalho lá é basicamente resgatar a origem realmente. Eles nasceram teal, só que eles foram super na vanguarda. Então tem um trabalho de resgatar os valores da fundação, originais, né? Então, assim, tem várias histórias e várias motivações. Vou passar, você vai falando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thomas Eckschmidt. Certinho, Sérgio. Fiz doutorado na Alemanha. Trabalhou bem esses. Eu fui um dos que trouxe o movimento capitalismo consciente para o Brasil. E hoje estou mais dedicado a trabalhar com a divulgação, alguns projetos nessa área de ajudar a entender a causa, o propósito.
Propósito é uma palavra que virou que nem sustentabilidade, todo mundo tem um propósito, né? Então, eu gosto de falar que o importante é você entender o porquê que a empresa nasceu. E essa jornada de propósito, de causa, como é que cada um pode chamar do que quiser, é muito forte no empreendedor. São poucos os caras que começam com o negócio e falam, vou ganhar muito dinheiro, não sei o que eu vou fazer, mas vou ganhar muito dinheiro. Né? Normalmente, quando alguém começa a fazer alguma coisa, começa com uma inquietação. Alguma coisa não está legal, não gosto do jeito que esse serviço, esse produto, alguma coisa assim. E aí você começa um negócio para atender, servir a comunidade, a sociedade, as pessoas, prestando alguma coisa melhor. Então essa é a causa, essa é a origem. E aí, como a gente fala na organização TIL, esse propósito evolui. Ele é evolutivo, porque o seu ambiente onde você está inserido vai mudando. Então isso faz parte do desenvolvimento do negócio, da causa, e às vezes o negócio cresce demais, a gente fala, pô, qual que é a nossa causa? Qual que é a nossa batalha? O que a gente está lutando? A favor do que ou contra quê? Né? E a outra coisa muito importante é a humanização. Conforme a gente vai saindo da subsistência, e se a gente pensar nos últimos 200 anos, a gente saiu de 95% de pobreza absoluta, expectativa de vida de 30 anos, para 70 anos de vida, expectativa de vida, e 15% de pobreza absoluta. Então a gente começa a sair desse mundo em 200 anos. A gente fala, nossa, tem um problema de desigualdade social. Claro, porque é que nem você puxa uma sanfona, ela vem a ponta e depois vem o resto. Agora, o nível de consciência, que já tem bastante organizações com nível de consciência diferente, o nosso trabalho é se juntar, porque quem faz as coisas de coração não faz para promoção. Então está todo mundo fazendo de coração, quietinho. A gente tem que começar a juntar, identificar isso aí e trazer. Falar, ó, moçada, tem bastante gente fazendo isso. Vamos fazer junto. Fazer junto a gente faz mais rápido e com mais força. Então esse é o desafio da gente ajudar as organizações a trazerem mais pessoas para o lado de cá. Para a gente cuidar de mais gente, cuidar do meio ambiente. Porque no fundo, o planeta é um só, que é o meio ambiente. A comunidade, a sociedade, aqueles 3 círculos da sustentabilidade, está dentro do planeta. E o negócio, o dinheiro, está dentro da comunidade. Não tem intersecção, é um dentro do outro. Não tem uma intersecçãozinha entre comunidade e negócio e meio ambiente, é um dentro do outro. Então, essa mudança de consciência que é super bacana, porque a gente começa a perceber o porquê, e o mais difícil do porquê é a gente botar isso em palavras para as pessoas entenderem, porque isso é uma emoção, um sentimento, que a gente fala, não gosto do jeito que está, tem que mudar, dá para ser melhor. Né? Então, e essa jornada de team organization, de reinventar a organização, é humanizar. A gente sair de olhar tudo como recurso e olhar tudo como gente, como vida. Então, só um recadinho. Eu quero dizer que concordo com tudo que foi dito, posso saber minha pausa. O meu nome é alemão, mas a grafia não está certa. Na verdade, meu nome é Cristina, tá? Se bem que Cris do Show é mais legal, que parece DJ da MTV. Com C no show. Mas tudo bem, acho que com S parece que é basque e tal, e é mais terrorista. Bom, eu fico nervosa assim em público, eu tenho que dar um tempo até chegar. Eu acho que eu vou primeiro responder a pergunta e depois contar um pouquinho da viração. Eu acho que essa mudança, né, isso que foi detectado e escrito, foi muito interessante. Eu falei para o Sérgio, quando a gente leu o livro, o Paulo Lima, que é o fundador da Viração, leu o livro e ficou assim, uau, é isso. Aí ele me falou, Cris, a gente vai começar um novo ciclo na Viração. Eu entrei para a diretoria da Viração, não trabalho todos os dias na Viração. Então você tem que ler, que a gente precisa implantar isso aqui. Aí eu falei, quando eu li, eu falei, Paulo, a gente não precisa implantar isso aqui. Assim, na verdade, da porta para fora, a gente já é isso. É uma identificação a leitura do livro, que louco. A gente faz um trabalho em rede. E aí a gente quer aplicar da porta para dentro porque tem demanda. E que demanda é essa?
de aplicar da porta para dentro, que eu vejo no meu trabalho, que também é do terceiro setor, também é sem fins lucrativos, é uma necessidade que todo mundo não suporta mais conviver com violência. Eu estava lendo, leio muito sobre RH, essas coisas. As pessoas, elas hoje se demitem das organizações, elas querem sair das organizações, não é por causa das organizações. O grande motivo é que elas querem se livrar dos seus chefes, né? Porque as relações humanas diretas são violentas. Então, a gente, se não superar esse ciclo de relações interpessoais violentas, esse assédio, né, que existe, essa diferença entre dominadores e dominados, opressores e oprimidos, a gente não vai fluir. E a gente quer se livrar mesmo desse ciclo. E aí eu acho que, por isso que a história da própria Viração, ela se identifica muito, porque ela nasce como um projeto de educomunicação. E o que é educomunicação? Né? Um termo meio marqueteiro, meio estranho, e alguém fez um silogismo estranho. Não, ela já é assim como o conceito TIL, é um novo conceito que tem pouco mais de 10 anos, academicamente ali construído, e uma episteme, como diz o professor Sbar, é um método de usar a comunicação na formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, trabalhar na perspectiva freiriana da autonomia e do empoderamento. Então, pelo uso, pelo você se apropriar das ferramentas de comunicação, você se apropria do mundo e dos próprios meios de comunicação que te trazem a leitura do mundo de uma forma crítica, e você entende que você é uma parte igual deste mundo, deste grande ecossistema, e a gente fala o mundo é um grande ecossistema comunicativo, então a gente precisa ser um grande ecossistema educomunicativo. E aí quando a gente vê a identificação de TIL com a imagem de ecossistemas, é isso que a gente defende e que a gente aplica, e com isso a gente começou com um pequeno grupo de adolescentes vulneráveis em São Paulo, começou uma organização que trabalha ainda, pequenininha, tá com dificuldades, mas que trabalha com meninas e meninos de rua, na região da Sé. E eu não estava, tá, nessa parte, eu vim depois. Eu quero deixar claro que eu sou a terceira opção para estar aqui hoje. O primeiro convidado foi o Paulo, que está lá na Fervendo da Choca. O segundo convidado é a Vânia, que é coordenadora aqui em São Paulo e tinha um negócio do mestrado. E aí a presidenta é a terceira opção, e estamos lá. Era para ser. Hã? Era para ser. Era para ser. Não. O Paulo é demais. E aí, justamente, o Paulo, com essa coisa, um cearense, super cara de pau, cara que veio para São Paulo e conseguiu fazer o curso superior lá pelos 40 anos de idade, fez o curso de jornalismo e falou, cara, tem que usar jornalismo para entender essa criançada, fazer alguma coisa. Ele nem sabia ainda que existia da comunicação, depois os caminhos também se encontraram. Então, a partir dessa pequena experiência em São Paulo, durante alguns anos a coisa foi amadurecendo, foi ganhando corpo, conseguiu alguns financiamentos para fazer uma revista, da cara de revistas, tinha a revista Capricho e tinha a revista Viração, que era o oposto, né, daquilo. E da Viração, a gente falou, cara, isso aqui não tem que ganhar o mundo. Tem um monte de jovem fazendo isso, vamos detectar quem está fazendo isso no Brasil inteiro e vamos juntar. E em pouco tempo, assim, coisa de 2, 3 anos, a gente conseguiu chegar à construção da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadoras e Comunicadores, num movimento assim, que demandou uma série de esforços institucionais da Viração, demandou, na verdade, a mudança organizacional da Viração para dar conta de fomentar esse processo. Mas uma vez fomentado esse processo, hoje a rede ela é existente e latente por conta própria. Os próprios adolescentes e jovens, quando conseguem fazer os seus encontros, não tem acontecido anualmente, mas a cada 2 anos, eles mesmos elegem um grupo de facilitadores nacionais, que é o grupo animador, né, das atividades nacionais, e tem também núcleos regionais, nas 5 regiões do Brasil, e eles organizam a agenda deles do jeito que eles quiserem. E se eles quiserem pedir ajuda, quiserem pedir ideias para a gente de São Paulo ou para os outros núcleos do Brasil, eles
simplesmente tomam a iniciativa e pedem, e as coisas vão acontecendo. E às vezes a gente fala, putz, a gente está sem pé, não conseguimos recurso aqui para fazer o próximo encontro. Alguém lá do Amazonas fala, cara, mas aqui tem um edital que talvez a gente consiga, e aí a gente faz o encontro nacional. E a coisa vai fluindo, né? Vai indo. E aí eu vou parar de falar, que eu estou dominando, e depois eu conto o capítulo de Fala pra Dentro. Valeu, Cris. Sua colocação é bem interessante, Cris. Toda generalização é perigosa, mas eu tenho transitado em muitas organizações da sociedade civil e visto os movimentos das empresas também, e de certa maneira, vou fazer uma generalização perigosa, eu tenho visto muito as ONGs com causas muito bacanas, da porta para fora, querendo colocar uma série de experiências interessantes, com várias bandeiras interessantes, mas com uma certa incoerência de da porta para dentro. Então eu quero mais democracia e da porta para dentro, quem manda aqui nessa ONG sou eu. Eu quero menos desigualdade social e econômica, só que eu ganho 50 mil, ela ganha 1.000. Eu quero educomunicação para autonomia e empoderamento de todos os jovens, mas aqui dentro quem manda sou eu. Então é interessante você trazer como a viração, pela sua fala, né, a gente percebeu como a gente já era tio da porta para fora e está querendo trazer essa coerência da porta para dentro. E por outro lado, tenho visto muitas empresas que falam da humanização do ambiente, querem trabalhar de uma outra maneira, de maneira com poder mais distribuído dentro da organização, e o puff colorido, mas da porta para fora, a mesa de pebolim, a gente aqui é tudo legal e tal, mas muitas vezes da porta para fora continua vendendo água com açúcar e bolinha para criança. Então, a busca dessa coerência, né, da porta para dentro e da porta para fora, acho que é algo que está muito na integralidade que o Lalu coloca também. Queria fazer uma pergunta para a Érica. A Érica tem uma experiência de ter ajudado a Vagas.com, que é uma organização de 100 e poucas pessoas, a realmente fazer uma estrutura de autogestão. E a gente conversando um pouco, você falou que tem muito uma questão de mudança de mindset. Tem um trecho aqui do livro que é bem bacana, dizendo assim, a concentração, que é no capítulo de autogestão, para onde o Lalu prefere começar. Ele fala, a concentração de poder no topo das organizações, separando colegas de trabalho entre os que têm e os que não têm poder, traz em si problemas que atormentam as organizações há muito tempo. O poder nas organizações é visto como uma escassa commodity, pela qual vale a pena lutar. Essa situação revela invariavelmente o lado sombrio da natureza humana. Ambição pessoal, política, desconfiança, medo e ganância. Na base das organizações são evocados os dois lados da impotência, a resignação e o ressentimento. Então ele fala dessa crença de que o poder é algo escasso. Como é que você trabalhou no Vagas.com para poder fazer uma autogestão onde o poder está realmente com várias pessoas? Eu acho que é bacana trazer, além da Vagas, fui trabalhando em outras organizações também, esse tema ele é super recorrente, né? Porque o poder em si, ele não é bom nem mal. A forma como eu utilizo é a sombra que o Lalu traz, né? E aí, trazendo, na Vagas em si, não é um ambiente perfeito, não é uma gestão perfeita. Eu acho que eu sempre gosto de falar que nenhuma implantação chega ao fim de um modelo. Eu acho que isso não existe. É um processo contínuo de evolução e desenvolvimento em que a organização é uma plataforma de desenvolvimento. Ponto, né? Então, na Vagas a gente trabalhava bastante o processo de coaching, o processo de não é comando e controle, mas existe uma conversa que precisava acontecer de acordos e combinados e que não era super fácil de ser feito, ou seja, não era um momento mais tranquilo, mas porque tinha uma questão muito forte cultural de a gente, como cultura latina, de não ser contra o outro e um ambiente provocativo. A Lê está aqui, a gente trabalhou juntos nesse caso durante algum tempo. E aí, essa tensão existente entre eu falar aquilo que eu penso e quase que eu não vou falar, mas eu posso usar o cargo, e aí voltando para a estrutura que não é autogestão, é uma estrutura hierárquica. Eu posso usar o cargo e eu não preciso discutir, né? Então faz, porque eu sou seu gestor, então eu não discuto, eu faço.
No ambiente que você tira o cargo, que tipo de influência eu começo a observar para que o outro faça aquilo que é preciso ser feito? Eu não uso mais este poder, eu não tenho mais este poder de comando e controle. O poder que eu preciso começar a exercer é o poder da influência. Eu preciso começar a exercer uma influência sobre aquilo que eu penso e acredito que seja o melhor a ser feito, porque a gente também tira um pouco esse paradigma daquilo que é certo ou aquilo que é errado, mas é aquilo que funciona e que melhor funciona neste momento. E aí eu abro mão de um outro ponto que nesse trecho é muito importante, que é o ego, ele não é o ponto principal da relação. Em estruturas muito verticalizadas, em que o cargo é importante, o ego toma o lugar mais importante na decisão. O status ego, ele é o predominante. Quando eu estou numa estrutura que eu tiro esse status ego, tiro esse poder por meio do comando e controle, eu coloco no lugar o ego como mais uma variável desse lugar, dessa relação. Então o ego passa a ser mais uma variável, eu preciso começar a rechear do quê? De argumentos, de dados, de informações, de conversas, de dados históricos. Eu preciso começar a rechear isso. Então, existe até hoje, né, uma prática muito forte de reuniões de autogestão, de reuniões de discussão de temas, de aberturas de controvérsias, né, de discussão de temas que são estratégicos relevantes e temas que são importantes, mas não são estratégicos, que aí é a gestão do cotidiano, em que precisa acontecer uma facilitação muito importante, num primeiro momento de um RH, que ajuda a fazer um coaching, um RH coaching, no segundo momento as equipes conseguem começar a fazer essa autorregulação. Eu vivi um processo muito difícil, né, porque era muito no começo. E sei que tem muita sombra ainda, né, porque eu continuo muito perto. Então, tem uma sombra muito grande. Mas a intenção de o tempo inteiro se movimentar para que... E essa é a parte mais linda, né, do trabalho. Que se você conversar com cada pessoa, na Vagas ou nas outras organizações que eu tenho trabalhado, todos relatam que eles se tornaram seres humanos melhores, eles se tornaram pessoas melhores. E aí vem a integralidade, a força da autogestão para que eu possa me tornar um ser melhor. Porque eu não estou mais falando com a Érica, gerente de RH, ou não estou falando mais com o diretor de... Não, eu estou falando com as pessoas. E isso faz com que esse movimento aconteça. Isso é forte, né? Então, tirar o cargo é forte. Começar a estabelecer diálogos em que o ego ele é auxiliar, ele não é o preponderante. Começar a quebrar a cultura, né, de que eu não posso falar aquilo que eu penso, porque senão não serei gostado. Né? Então, o coaching, a mentoria, conversas, a facilitação, foi uma forma muito importante de fazer com que tudo isso ficasse um pouco mais ameno. Autogestão. Alguém? Eu só queria falar é que de novo em inglês, gente, tão mais fácil. A gente fala muito que esses processos de autogestão, o processo it grows you. O processo te cresce, o processo ajuda você a crescer mesmo. E aí eu acho que vem essa conversa um pouco que são nas perguntas, que é qual é o desenvolvimento individual das pessoas para a organização ser TIL? E eu acho que isso cuida um pouco disso, que o próprio processo ajuda o indivíduo evoluir também, a atingir outros níveis de consciência também. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ruth. Você, eu não sei se está correto o que eu vou te dizer, mas eu me lembro de você contando que na Lush tinham várias experiências com autonomia e tal, mas que tem uma figura, é o fundador, é o dono? O dono, que é bem marcante. Então, como é que é essa polaridade, assim, digamos, esse pendular entre uma distribuição de poder, uma autonomia, e de repente dar os 5 minutos e sei que isso acontecia, acontece ainda. E não sei se é possível você também falar desse aspecto que a Érica trouxe, da organização como uma plataforma de desenvolvimento de cada pessoa, se isso era presente na Lush. Tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, nessa linha de que as organizações TIL,
acho que como a Cris estava falando também, são espaço para desenvolvimento pessoal, é uma educação, é uma nova educação, uma nova mudança de forma de você estar no mundo. E aqui o trecho é, precisamente na dificuldade de sermos nós mesmos por inteiro, as organizações TIL veem uma oportunidade. Elas criam práticas para que as pessoas apoiem umas às outras nos seus trabalhos internos, enquanto realizam os trabalhos externos da organização. Toda vez que nossos medos aparecem, é uma oportunidade para aprender e crescer ainda mais na integralidade, recuperando aspectos de nós mesmos que havíamos negligenciado ou empurrado para debaixo do tapete. Se você também observava na Lush com essas características, espaços de apoio também internos. A primeira pergunta é como que é isso? E eu acho, para mim, uma sombra tremenda de autogestão, que é... Tem uma hora que em holacracia vai o presidente ou o CEO e assina a Constituição. Ou os donos ou os fundadores falaram das dores dos fundadores. O poder estrutural está no lugar. E se você quer distribuir aquele poder, pode ser que você queira criar condições para que as pessoas se empoderem, mas você começa com um empoderamento. Você começa com alguém falando, eu detenho esse poder estrutural e a partir de agora eu quero passar esse poder para uma Constituição, para um processo, para uma nova carta de acordos, enfim. E aí essa mesma pessoa que colocou, que deu esse poder, se ela é fundadora, dona, sócia majoritária, ela pode tirar a qualquer momento. Assim, não se iludam de que isso não vai acontecer. Vai acontecer. E tanto que o pessoal da Encode.org nos Estados Unidos, eles estão trabalhando bastante com qual é o modelo de contrato social para evitar que isso aconteça. Como fazer uma organização que realmente o poder está distribuído e não tem como ninguém concentrar poder. Então, na Lush é ótimo, assim, gente. É todo mundo com muita autonomia, muita liberdade. As pessoas são super empreendedoras. Tem um conceito muito diferente do que, por exemplo, a holacracia traz, de você criar uma estrutura de papéis. E é como se aquela estrutura existisse além das pessoas. A Lush é completamente o contrário. Assim, as pessoas são escolhidas a dedo, porque a gente sabe, se a gente colocar essa pessoa dentro da organização, pode deixar ela com uma liberdade total e ela fará coisas alinhadas à organização. Então, é um monte de gente muito passional. E aí, assim, eu já vi coisas horríveis. É isso, você deixa um departamento inteiro se virar e fazer um monte de coisa legal durante vários anos. Aí um dia entra o dono e fala assim, nossa, isso tá uma merda, pode fazer tudo. Assim, eu já vi isso acontecer algumas vezes. E é muito... quebra uma confiança, assim, é muito difícil. E o processo que está interessante na Lush de ver é que a primeira geração é uma empresa familiar, então a primeira geração que tem essa mentalidade vai se aposentar logo mais. E a segunda geração já veio com uma chavinha um pouco mais trocada, de tipo, nossa, eu nem quero ser diretor, eu sou o herdeiro, né, o cara que vai ser dono de tudo. Eu só quero ser facilitador dos círculos e eu quero deixar as pessoas se virarem. Então ele não tá nem aí, ele deixa total, assim, o departamento mais TIL que tem é super autogestionado. Então eu vejo que isso vai mudar, mas no momento ainda fica aquele, eu dou um monte de poder, mas de vez em quando eu vou lá e roubo um tiquinho de volta. É isso. E o lance do desenvolvimento. Eu sinto que isso mudou nos últimos anos. Há um foco muito maior em desenvolver, em cuidar mais das pessoas. Sempre teve uma reclamação que é o contrário de todas as organizações, que é, não, mas a Lush só olha da porta para fora, está mais preocupada com os animais do que com os funcionários. Por que a gente está preocupada, assim, com os indígenas da Papua do Oeste, West Papua, nem sei como traduzir em português, sendo que, né, tem gente que não está conseguindo pagar o aluguel. Então, ao longo do tempo, houve esse foco muito grande em como criar uma situação interna, onde a gente também está olhando da porta para dentro, para que a pessoa possa estar lá integralmente. E o que eu sinto é
é um processo educativo super não convencional, que não é sobre você ir lá e fazer um curso ou uma oficina. É como treinar as pessoas de dentro da organização. Então, recebem um pouco da influência interna, mas é tudo muito ali por dentro. Então, é uma cultura muito forte, onde as pessoas são, então, treinadas para cuidar de soft skills, ou como nós vamos transformar conflitos, como nós vamos criar estratégias de melhoria de desempenho, de feedback. Parece que você joga algumas sementes e aí a própria cultura organizacional pega aquelas sementes e cria uma outra espécie que não existia antes. Então eles não usam metodologia nenhuma, modelo nenhum, recebem várias influências e criam suas próprias metodologias. E o outro sistema de desenvolvimento que eu acho fantástico gente, veio o candidato a primeiro-ministro falar sobre Brexit, direto para os funcionários. Vem os colombianos da comunidade de paz na Colômbia, que está no meio dos paramilitares e das... Farc, obrigada. Eu ia falar das milícias. Vem eles direto falar pra gente o que está acontecendo. Então, essa coisa de você receber a informação da fonte cria uma rede muito forte, que está todo mundo ali vendo e recebendo, entendendo, conversando com aquelas pessoas, e isso vai alinhando a organização inteira em torno dessa coisa que nós estamos fazendo tudo isso por uma causa. Então, acho que tem esses dois tipos de desenvolvimento. Te desenvolver como uma pessoa melhor, mais altruísta e mais preocupada com as questões do mundo, e ao mesmo tempo criar as próprias estratégias internas de como a gente vai se apoiar mutuamente. Thomas, eu tenho uma curiosidade de saber como é que é a peregrinação que você deve fazer por aí com o movimento do capitalismo consciente e o tanto que você dialoga com CEOs de multinacionais, de grandes empresas. Não sei o quanto nos princípios do capitalismo consciente dialogam par e passo com o que estão aqui no livro, mas eu queria te ouvir um pouco como é que você tem visto esses CEOs receberem um pouco dessas novidades, seja de autogestão, de propósito evolutivo. Aqui no livro tem momento que fala, olha, planejamento estratégico não precisa mais, não precisa de orçamento, é um sense and response. Tem muita coisa aqui que eu imagino que CEOs de grande empresa podem olhar e falar, amigão, isso aqui não vai rolar, né? Ou vamos nos preocupar com a integralidade da questão ambiental. E ao mesmo tempo a gente está vendo o papel de grandes empresas, tanto na degeneração do planeta, infelizmente, em vários setores, e algumas poucas se despontando, como o caso da Lush. Dá para a gente ficar animado com o que você tem percorrido por aí, conversado com esses CEOs? Temos boas notícias? Aqui tem uma frase do Laloux, quer dizer, não é do Laloux, ele cita o Victor Hugo. Nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo chegou. O Laloux já está meio, chegou! A minha pergunta é, chegou? Assim, eu acho que chegou, acho que o que a gente vê por aí é uma coisa que o Leandro aqui na frente fala muito, é a nova economia, né? É uma coisa muito maior, é o capitalismo do bem. Então o capitalismo consciente não é a única coisa, você tem sistema B, você tem economia criativa, capitalismo inclusivo, economia circular, tem um monte de coisa despontando. Porque é um monte de maneiras diferentes da gente olhar e repensar a maneira que a gente operou até agora. Eu gosto de dar um exemplo. Em 1800, tinha os caras, os americanos que fizeram a América, né? Carnegie, Rockefeller. Esses caras extraíram tanto do sistema, que até hoje essas famílias são vistas como, nossa, são fantásticos, amamos os Rockefellers, os Carnegie. Por quê? Eles só fazem doação filântropos. Eles tiraram tanto dinheiro do sistema que 5, 6, 7 gerações são gerações de filântropos. Só devolvem. Porque tem tanto, está sobrando, continuam devolvendo. Aí tem uma outra geração, Bill Gates, o outro velhinho lá, que... Buffett.
Isso não sei muito bem. Mas, por exemplo, esses dois são uma outra geração. Eles perceberam em vida o quanto eles acumularam. O cara juntou demais, o que eu vou fazer com isso? Não serve. E começaram em vida a redistribuir. E aí tem uma nova geração, e acho que esse é o desafio dessas gerações, uma nova geração, o Zuckerberg fez uma burrada agora, mas é o cara que ele não quer nem acumular, porque ele reconhece que se ele reinvestir o que ele está ganhando em fazer mais do que ele faz, vai fazer por mais tempo, vai gerar mais abundância. Então acho que essa é a grande mudança de mentalidade. Aí quando a gente olha esse histórico de empreendedorismo, empresário no Brasil, a gente tem empresários de 1800 aqui, que estão extraindo que nem não sei o quê. Para quê? Né? Graças a Deus não vai demorar 100 anos, porque a gente tem internet, tem transparência, tem digital, tem todo esse mundo. Então a gente acelera um pouco essa transformação. Tem gente que, cara, 30 bilhões de dólares, o que você faz com isso quando você tem 80 anos? Você continua tirando do sistema, compra mais uma empresa, enxuga, demite um monte de gente e continua tirando do sistema. Para quê? Para a gente chegar em 33, 35? Não faz o menor sentido. Então, infelizmente, tem gente que ainda trabalha assim, tem gente, tem uma geração inteira aí, né, de JBS, empresas X e tudo mais, né, que, graças a Deus, caíram e esperamos que fiquem lá embaixo e permitam emergir essa nova economia. E o desafio, quando a gente fala de geração, empresa com gerações, é que tem gente que cresceu lá atrás, na outra geração, onde não tinha o suficiente. E as gerações seguintes falam, agora tem o suficiente, como é que eu trago mais gente? Eu não quero mais. Como é que eu divido mais? Como é que eu compartilho mais? Então, a alegria é ver que isso está acontecendo, tem mais evidência disso, a tecnologia acelera isso, a tecnologia acelera a gente entrar nessa nova economia, nesse capitalismo do bem. Capitalismo consciente não é a única alternativa, tem uma camisa para cada um, então você vai lá e fala, essa camisa me serve melhor, não precisa usar só um, né? Eu sempre falo de todo o sistema B, é um outro jeito de olhar. Agora, tem muita empresa que dentro é de um jeito e fora é do outro, sai chutando o fornecedor, eu brinco que é assim, o antigo a economia tradicional é você fale o fornecedor financeiramente, estendendo o prazo e pressionando o preço, você fale moralmente o consumidor, fazendo comprar o que não precisa, e você fale emocionalmente o funcionário, né? Por causa do medo. Você tem uma organização de medo, de comando e controle. Enquanto a gente não começar a mudar para influenciar e educar, ensinar, que é a liderança servidora, e a gente cria o protagonismo, cria que todo mundo é líder. Todo mundo é líder servidor. Ah, não tenho só, não, esse é meu líder servidor. Não, todo mundo, você tem. O que você serve? Você serve a causa do negócio, você serve as pessoas que estão ao seu lado, você serve a comunidade, você serve tudo, né? Então você serve a causa que você está ali como negócio. O seu negócio está para resolver um problema ou está para causar um problema? Onde você trabalha? Que lado que você está? Então, eu tenho muita esperança. Esses princípios do capitalismo consciente dão um norte para algumas empresas se estruturarem e evoluírem no nível de consciência. Tem um outro grande desafio que é a consciência do indivíduo, às vezes não acompanha a consciência do negócio. Então a gente mostrou aqui, o Henrique mostrou a estrutura do Barrett. Tem um teste que acho que é muito legal, Personal Value Assessment, é de graça, entra lá, procura, faz. Hoje você está num nível de consciência, amanhã você está em outro. E quando você está trabalhando com os caras lá embaixo, que o cara não consegue pagar a conta, esquece propósito, cara. Cadê o dinheiro para pagar a conta amanhã? E isso pode ser a nível de indivíduo e a nível de startup. Eu já tive conversa com startup, não, vamos fazer, olhar como é que vai ser o modelo de negócio. Eu falo, cara, que modelo de negócio, meu? Não, como é que eu vou pagar o salário de funcionários no mês que vem? Não adianta falar de modelo de negócio quando o cara está lá embaixo, na sobrevivência financeira. Depois ele entra um pouquinho na sobrevivência do ego, né? Precisa atender o ego, as pessoas precisam reconhecer, aí começa a transformar. Mas aqui embaixo, quando a gente olha esses primeiros níveis, é o nível da dependência. Você depende de alguma coisa. Depois você acha que você fica independente, não depende de nada, de mais ninguém, eu sou o cara. Depois você sobe um pouco mais, você fala, eu só sou por causa dos outros. Então eu reconheço a interdependência. Então,
a gente tem que subir, a gente tem que reconhecer que a gente só é por causa dos outros, por causa da interdependência das forças. Pode deixar com a Cris, que eu já... Vai. Cris, o Thomas tocou em 2 pontos que eu gostaria muito de te ouvir. Um é a questão, ele fala da questão geracional. E você trabalha muito com jovens que, enquanto a gente estava falando aqui de mudança de modelo mental, acho que tem jovens que já estão com outro modelo mental e nem aceitam o... Então, ou não. Então, acho que eu queria te ouvir um pouco como é que é trabalhar com tantos jovens e em que medida esse modelo mental que eles têm ou não têm influencia o próprio jeito de vocês gerirem a organização. A aviação sempre... Tem uma outra pergunta também, desculpa, mas é porque daí a gente já engata. Que é a realidade brasileira. Você também trabalha com jovens em uma realidade socioeconômica muito distinta. O Thomas acabou de falar aqui de uma certa pirâmide de Maslow. Eu já ouvi muitas críticas dizendo esse livro é muito bacana, mas é um baita de um livro burguês para vamos ser felizes no trabalho, enquanto a pessoa demora 10 horas. Da Holanda, das enfermeirinhas, todas bonitinhas, né? Parece que você até vê a fila funcionando ali. Então, como é que você, né? Como é que falar de integralidade, a pessoa está espiritualmente bem no trabalho, se a pessoa demorou 3 horas de ônibus para chegar no trabalho, vai demorar mais 3 para voltar. Então, eu também queria te ouvir um pouco de como é que você vê essa realidade aplicada na sua organização. Tudo a ver. Acho que assim, é importante contextualizar que a Viração sempre teve muito pouco dinheiro. Sempre foi assim, um sonho e que o Paulo sozinho, depois com poucas pessoas, ia correndo atrás para cobrir o buraco e cobrir um pouco das despesas que dava para fazer. Por muito tempo ele até sustentou isso, né? Então, na verdade, o modelo de organização, a Viração não começa como uma organização, ela é um projeto bem incubado numa outra organização, modelo muito poucos recursos e basicamente a pessoa que trabalha é uma organização, que é o Paulo, e aí começa a rodar com mais 2, 3 pessoas, sempre muito jovens, sempre naquela estrutura, eu vou contratar o estagiário, que é mais barato. Aí o Paulo me conheceu, fui trabalhar com ele na redação de outro jornal. A Cris é mó legal, ela vai topar fazer um voluntariado. Vai lá, Cris, né? Vai. E todo mundo começa, né, pela causa, e pela causa vai de graça, mas depois de um tempo, é isso, a gente vive no Brasil, a gente precisa se sustentar. E em geral, o perfil que a gente conseguiu congregar na Viração, até pela faixa de renda que a gente consegue oferecer, é um perfil que é muito característico das desigualdades sociais brasileiras. Então, se lidar com diferenças culturais, e aí eu digo assim, porque a gente também tem uma preocupação, e porque naturalmente surgiu para a gente a questão das ações afirmativas, de incluir no nosso grupo pessoas negras, pessoas de grupos indígenas, pessoas de todas as regiões, né, da cidade, na parte que trabalha na cidade, ter uma paridade de gênero, incluir, inclusive, os grupos de jovens LGBT, era uma pauta muito nova, né, de muito preconceito, pessoas que vivem com HIV, que é um grupo extremamente estigmatizado, que não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, você tem gente que vem de diversas origens, com letramentos diversos e absolutamente diferentes do que é essa base dessas organizações estudadas nesse livro. Com certeza não é o tipo de letramento, de percepção de mundo que as enfermeiras holandesas têm lá, que legal que lá é assim. Mas quando a gente fala, gente, surge do fundador, né, essa figura do fundador, fala, cara, isso aqui precisa ser um legado independente de mim. Quando o Paulo começa a querer mudar um pouco a forma de gestão, né, não é muito conceito, não tem um conceito, mas tem algo que diz, olha, a gente precisa começar a distribuir isso aqui, porque senão é isso, no dia que eu quiser eu fecho. Se eu não engajar mais gente para continuar, isso aqui não vai ser do mundo. E aí ele começou esse processo de se afastar, de engajar outras pessoas. Ele teve também o processo de a Viração se tornar uma pessoa jurídica. E aí, nesse momento,
Eu já tinha parado meus 50 voluntariados de 4 meses cada um. Aí voltei para fazer parte dessa diretoria voluntária por 4 anos. E aí a gente fala, tá bom, a gente tem que ter os requisitos na forma da lei, tem que ter o mínimo de diretores, tem que ter um conselho fiscal. E, por favor, o Paulo falou, por favor, cumpram aí pra gente. E a gente falou, não pode ser assim. Nesse processo que você está querendo, a gente vai ter que ressignificar o que é uma diretoria, o que é um conselho fiscal, né, o que é um conselho. A gente vai ter que participar de fato para as coisas fazerem sentido. E a gente precisa que a equipe, os funcionários, sejam parte desse processo. Então, a primeira Assembleia Geral que a gente faz, a gente fala, olha, os primeiros a se associarem à Viração tem que ser a equipe atual. Se vocês não forem os nossos associados, nada disso faz sentido. E aí a gente constrói isso. Aí o Paulo falou, tá bom, então agora vamos só cumprir os requisitos. Aí a gente brincou. A Juliana, que foi a primeira presidente, falou, não, Paulo, agora a gente vai fazer tudo como tem que ser. Vamos apresentar o balanço contábil, eu quero entender o balanço contábil aqui na frente de todo mundo. Aí foi a assembleia mais chata que eu já vi na vida, mas foi legal. E aí, por ter um grupo sempre muito jovem, e o Paulo, né, hoje o Paulo está na geração dos 50 anos, e a equipe sempre foi se renovando muito, né, porque é isso, além de ter um perfil sempre muito característico, muito jovem, é uma organização que tem um turnover muito grande, a gente não consegue, né, reter as pessoas da equipe mesmo, e tem muitos momentos de enxugamento da equipe, porque tem desafios de conseguir, né, que os capitalistas brasileiros distribuam antes de morrer. A gente agradece, né, porque isso, precisa investir, tem gente querendo fazer coisa legal. E aí, eu estava aqui na parte dos jovens. A gente começa a falar, então tá bom, então a gente, pelo menos alguns a gente vai investir mais, vai começar a segurar para que eles sejam legado. E essas instâncias de governança, diretoria, um conselho que está sempre ali orbitando, conselho fiscal, a gente vai ter que criar uma trajetória, tem que criar uma continuidade. E aí a gente fala, tá bom, e aí com essa continuidade a gente precisa criar uma cultura de participação interna. E aí começa a criar aqueles mecanismos de reunião, né? Então, vários espaços de parar e todo mundo dialogar, e todo mundo votar. E aí, lá por 2010, 2011, toda semana tinha pelo menos 2 reuniões que todo mundo parava para deliberar qual era o papel higiênico que ia comprar para o banheiro. Aí a gente falou, não, peraí, tá um pouco demais. E também, o que aconteceu? Vários dos jovens naquela época, os jovens funcionários, tá? Não estou falando dos jovens que são, digamos, nosso público-alvo. Eles começaram a ficar entediados, porque eles, na verdade, não tinham uma cultura de participação. Vários diziam só, cara, eu só quero vir aqui e me fala o que tem que fazer, eu quero cumprir ordem. Não tem essa coisa dele querer fazer, para querer participar. Então a gente também a gente vai instigar as pessoas, ou a gente, se o cara quer ser desse jeito, ele quer ser passivo, ele quer esperar as ordens, será que isso também não é respeitar o jeito dele ser? Então é um processo bastante, lidar com essa diversidade, a diversidade de quereres, não é fácil, assim, eu acho que é um esforço constante, para gente que está tentando fomentar essa negociação do que a gente quer, que a gente acha o ideal e o que vem de fato das pessoas, e essa negociação que se renova a cada semana, a gente se tirar da zona de conforto sempre, sempre. Não sei se foi claro. Pessoal, aquelas famosas considerações finais. Deixa eu fazer só um comentário. Umas considerações finais. Ótimo, pode ser. Quando a gente fala de geração, a gente acostuma com os modelos do hemisfério norte, fala, baby boomer, geração X, Y, milênio, Z e tal, não sei o quê. Aqui no Brasil não funciona muito bem assim, porque a gente passou uns anos com um boom econômico, onde saiu um monte de gente da classe D e E para a classe D e C, talvez, alguns até para B. Esses caras são baby boomers digitais, o cara quer um emprego,
quer ir trabalhar, voltar para casa, não quer fazer nada, manda o que eu quero fazer, quero receber meu salário, quero comprar meu carro, minha casa, meu celular, não sei o quê. Então, é um comportamento de baby boomer só com a influência digital. Olha que louco. Aí você pega os caras na mesma idade, um é baby boomer, outro é Z, outro é X, outro é Y, outro é milênio, tudo com a mesma idade. Por quê? Por causa a nossa sociedade não é tão homogênea como no hemisfério norte que a gente fala, ali é todo mundo igual, então essa geração se comporta igual, depois essa, depois essa. Porque a gente está atrasado, graças a Deus a gente não precisa passar os mesmos 100 anos que eles, né, que nem eu expliquei, mas a gente está avançando. Isso que é bom, ver que tem empresa fazendo, ver que tem empresas começando diferente, mas tem pedra no caminho, tem pedra no sapato, que são talvez gerações, pessoas de velha economia que não sabem operar diferente, não conseguem operar diferente. Obrigado, Douglas. Nessa rodada final, acho que a gente falou aqui muito de luzes e sombras. Eu não sei se tinham expectativas de vocês sentarem aqui e falar, nossa, eu vi só tudo funcionando redondinho, isso existe. Vocês falaram de muitos desafios. Mas nas mensagens finais aqui, como é que, apesar desses desafios, vocês estão vendo resultados que fazem dar sentido a essa jornada? Acho que seria um pouco nessa linha, nas considerações finais. Bom, eu trabalho muito com organizações que, após a implantação, de novo, é ongoing, ou seja, não tem um momento em que, implantou, mas que tem, após rodar em autogestão, rodar em modelos, reduzindo os níveis hierárquicos e trabalhando em equipes multidisciplinares em que as equipes e as pessoas têm maior autonomia, relatam aumento de retorno financeiro, relatam aumento de satisfação, de percepção de satisfação dos clientes. Então, teve uma agora que foram 4 NPS seguidos com 10, ou seja, não teve nem 9. E isso se deu à reestruturação de toda a organização para o modelo de autogestão, ou a saída, né, do vermelho por conta da reestruturação e geração de novas oportunidades de negócio que antes não existiam. Então, tem muita sombra, mas tem muita luz. E tem um exemplo que eu não vou me esquecer nunca mais, assim, foi a coisa mais linda. Eu falei, valeu a pena, e vale a pena todo esforço, porque é esforço, é energia. Mas uma moça que trabalhava na Copa, e nós fazíamos reuniões, esse exemplo é da Vagas, porque esse me tocou muito, eu fiquei muito emocionada no dia. Ela trabalhava na Copa e a gente fazia a cada 15 dias reuniões de autogestão para ajudá-los a pensar estrategicamente, estimulá-los, né, a pensar estrategicamente. Ela era da Copa, e aí um dia ela falou, Érica, e eu sempre estimulava as pessoas a cada um tocar, e eu tô ali como coach, precisa de mim, me chama, mas vão tocando. E aí ela chegou uns 6 ou 7 meses depois, né, da implantação do modelo de autogestão, ela chegou e falou assim, Érica, hoje eu vou conduzir a reunião. Ela ficou, gente, não, eu chorei, mas eu abracei aquela moça, chama Gabriela, na verdade. Eu abracei a Gabi e eu me emocionei, porque ela ficou, e aí depois, né, eu queria fazer essa surpresa, eu aprendi, né, conversando com os meninos que cuidavam da parte de informática, ela ficou por 6 meses aprendendo, eu quero aprender, aí ela ia na hora no intervalo, combinou com o rapaz, ele ensinou ela a mexer em Excel, fazer gráficos, e naquele dia ela conduziu, eu tenho essa foto até hoje, naquele dia ela conduziu a reunião, falando de quais as melhorias que ela tinha para a Copa, quais eram as melhorias para o café, o que as pessoas precisavam começar a fazer, porque estava muito desorganizado, e foi lindo, né? Então essa para mim é porque vale a pena, né? Resgatar, reconectar, mostrar para as pessoas que elas não são um número, elas são pessoas que fazem total diferença no encontro, né? Quando eu encontro o outro, o que é lindo emerge e acontece, e aí a organização é a maior ferramenta, é a maior instituição, né, hoje que nós temos, né, o maior lugar para que essas coisas mágicas humanas aconteçam e transformem o mundo. Então, essa é a minha consideração. Eu acho que eu estou sendo canal.
Acho que para mim uma coisa que é bem importante que é essa ideia de organizações como sistemas vivos. E aí como que esse sistema vivo da organização se conecta ao sistema vivo que está fora dessa organização e como a organização também se enxerga como protagonista dessas mudanças que a gente pode fazer no mundo. E me tocou muito uma coisa que o Thomas falou da humanização, né? Como criar estratégias internas de dentro da organização para a gente estar humanizando as nossas relações. Eu nem gosto de usar a palavra humanização, porque para mim exclui os animais, mas como a gente pode criar melhores conexões entre seres vivos, entre seres sencientes que estão compartilhando esse planeta. E acho que eu vou contar talvez a coisa da lancha assim, que eu mais gosto, que é uma coisa super boba, é super simples e para mim assim, encapsula um ideal. Uma vez a gente estava numa reunião e era um grupo super legal, a gente chamava Máfia, era a reunião da máfia. Era uma reunião onde você era um círculo multidisciplinar com representatividade de todas as partes da organização, desde a fábrica até as lojas, até parte de finanças, de campanhas, enfim. E a gente sentava para trazer propostas, tomar algumas decisões juntas. A Lush não paga propaganda, não tem um departamento de marketing. Então nós éramos as pessoas que tomavam essas decisões de comunicação. E aí um amigo meu que trabalhava em campanhas contou uma história assim super legal, que ele estava no aeroporto e chamaram ele, e ele era ativista, já tinha sido preso várias vezes, então chamaram ele, por favor, senhor Gifford, vem até o balcão. Ele falou, nossa, descobriram a minha prisão, sei lá onde, ele estava nos Estados Unidos, não vou deixar eu entrar no país. Aí o menino falou assim, Mr. Gifford, você pediu a comida vegana? Aí ele falou, pedi. Aí ele falou, você é vegana porque você está cuidando dos animais? Ele falou assim, você é vegano porque você está cuidando do planeta? Ele sim. Você é vegano porque você está cuidando da sua saúde? Ele falou sim. Ele falou, então quem está cuidando de você, Mr. Gifford? Aí ele falou, eu estou te promovendo a primeira classe. E deu uma primeira classe só porque o cara tinha pedido comida vegana. Aí o Sean veio, contou isso pra gente numa reunião. Juro, foi uns 10 minutos. Pessoal do financeiro, calcula qual seria o impacto da gente fazer essa ideia de atos randômicos de kindness, de gentileza. Atos randômicos de gentileza. Magical moments. Magical moments. Radical acts of kindness. Então, atos aleatórios, atos aleatórios de gentileza. E aí, em uma decisão que a gente tomou super rápido, as lojas, qualquer funcionário pode dar qualquer produto para quem eles quiserem em qualquer dia da semana. Então, se entra alguém, assim, nossa, e é muito legal estar na loja fazer isso. Vem uma pessoa e você vê que ela precisa muito daquele produto e às vezes ela não tem grana para pagar, às vezes o filho quer, às vezes... E aí, às vezes, entra aqui na Lanche do Brasil, já veio casos que entra morador de rua na loja para se limpar um pouco, e você pode escolher qualquer produto, dá, e ainda tem um cartãozinho que você pode deixar um bilhetinho e colocar escondido na sacola. Isso não é comunidade para mim, eu estou contando aqui, mas isso nem é... Nunca fez propaganda, enfim, é algo interno, assim. Então, como proporcionar esses pequenos atos de reumanização mesmo das relações, mesmo numa relação capitalista ali de troca financeira. Isso é só uma delas, tem milhares de histórias assim. É tão bacana essas histórias porque tem muita história assim. A gente pode chamar de atos aleatórios de bondade, vou dar um exemplo, tem uma turma lá em Salvador que cada vez que você comprava uma camiseta, você era obrigado, você só podia levar a camiseta e pagar se você escrevesse uma dedicatória para quem fosse receber a camiseta de graça. Porque cada comprada, one for one, né? Mas não é só entregar, ia com uma dedicatória de quem comprou, para a pessoa que ia receber. Então eles saem distribuindo durante o dia em Salvador e entregando as camisetas e lendo a dedicatória para as pessoas. Que não é só entregar, então é muito diferente essa bilhetinho que você põe escondido. A quantidade dessas pequenas práticas que existem por aí é tão incrível e
E as pessoas que fazem, fazem de coração, não fazem de promoção. Então essa é a grande esperança. Então, o lado ruim é que quanto mais luz você põe alguma coisa, mais sombra você vai ver, mais as pessoas vão querer procurar nas sombras se tem alguma coisa ruim. Mas, por outro lado, as pessoas que estão fazendo, tem um monte de gente fazendo. A cada dia tem mais gente fazendo. Então, isso é muito esperançoso. Acho que tem considerações sobre os dois níveis, né, da viração da porta para fora. Eu acho que da rede de adolescentes e jovens, acho que em 10 anos, a própria consolidação dessa rede e o fato de que ela funciona muito, não muito mais, mas assim, ela funciona majoritariamente com forças voluntárias, né? Existem alguns momentos em que há recursos, né, para fomentar viagens ou algumas remunerações pontuais, mas a grande maioria do trabalho, né, em que esses adolescentes se envolvem lá na ponta é um trabalho eu não sei dizer qual é o termo mais adequado, até porque eu não sei qual que é o parâmetro de vocês para esses termos, mas para mim está entre o voluntariado e a militância. De você simplesmente ser, né, aquilo, né, que faz parte da sua cultura. E é um engajamento tão forte que, assim, de uma rede de jovens comunicadores, ela conseguiu, lá para 2013, 2014, se alçar, inclusive, ao patamar de um movimento mesmo de monitoramento de incidência em políticas públicas. Então, elegendo a causa da juventude, elegendo a causa da comunicação, do direito à comunicação, e elegendo algumas pautas específicas, alguns recortes específicos dentro das pautas de juventude, como saúde, como HIV, realmente participaram de conferências, né, usando desse direito de se expressar e de participar, e realmente a gente viu acontecer a coisa, e continua acontecendo. E é muito gratificante você ver a mudança acontecendo no mundo. É realmente assim, é por isso que eu continuo na viração, e sei lá, acho que sempre vou continuar. E da porta para dentro, é isso, a gente tem esses desafios. Tem hora que esse conflito geracional, ele vai e vem, e eu acho que o grupo, os jovens, eles, mais do que se empoderar e saírem correndo na frente, né, a maioria dos jovens que trabalham na equipe fixa da viração, eles têm um perfil mais de esperar a ordem, né, dos mais velhos, ou então, assim, até avançar em deliberação, fazer 1000 chuvas de ideias e chegar em 1000 conclusões e sistematizar propostas, mas na hora de dizer essa, todo mundo vira a cabeça assim, pode, Paulo. Aí, várias vezes a gente fala, gente, mas o Paulo é só um voto, não é isso, né, que o Paulo tem a resposta. Aí quando o Paulo agora mora fora do Brasil, né, ele era uma pessoa que está trabalhando à distância, até isso tem a ver com esse movimento de fortalecimento da equipe autônoma dele. Aí uma certa vez o Paulo estava fora de São Paulo, aconteceu um conflito, alguma coisa muito diferente, assim, ligar, Cris, você precisa vir aqui. A gente precisa que você venha e diga pra gente qual é a solução disso. Aí eu cheguei e falei, olha, gente, eu acho que vocês vão saber lidar com isso mais do que eu, mas digo o que vocês pensaram e tal. E aí eles só ficaram tranquilos quando eu disse, então o caminho é esse. Estava tomando uma decisão, né? A presidenta assina embaixo. E então, assim, eu falei, será que esse processo não vai avançar, né? Sempre vai ter esse olhar, assim, um pouco de filho para pai, sabe? Um pouco infantilizado. Como é que a gente consegue avançar essa barreira? Talvez seja uma coisa de dar tempo ao tempo, ou a gente vai ter algum insight. Aí, a semana passada, a gente está preparando agora a Assembleia Geral, com apresentação de contas e tudo. E aí eu falei, gente, eu acho que isso aqui... Foi até meio incisivo, assim, isso aqui a gente precisa caminhar desse jeito. Acho que não tem outra saída, tem que ser por aqui. Aí alguém se levantou e falou, não, eu discordo. Eu falei, yes! Porque é isso, tem uma hora que aparece, as pessoas exercem autonomia
E vai acontecer. Eu acho que dá tempo ao tempo, vai acontecer. Queria agradecer muito vocês 4 por participarem da nossa primeira rodada de conversas inspiradoras. Esperamos continuar trocando com vocês e com mais tantos de vocês que estão aqui, que poderiam estar sentados aqui também. Muito obrigado mesmo. E passo para o Henry fazer nosso agradecimento, nossa celebração em geral. Gente, obrigado. Obrigado a vocês todos. E falar em obrigado, assim, eu apanhei uma vez durante esse processo, eu escrevi um texto que dizia poucos obrigados. E foi um aprendizado que eu fiquei chorando para o Alê. O Alê falou uma frase fantástica que não dá para repetir aqui. Pode, Alê? Não. Tá gravando. Mas que me empoderou de fazer alguns agradecimentos especiais, e aqueles que querem sentir o agradecimento, vá para eles também. Mas durante esse processo houve um grupo de coordenação especialmente envolvido no processo, que é a parte dolorosa, assim, que sofre um pouco das dificuldades. Henrique, Isa, quem mais estava no nosso grupo? Fernando Loureiro está lá, a Pri Freitas, e 2 pessoas muito especiais que alavancaram toda a parte de rede que a mim me tocava, que foi o Alê, obrigado, e o Thomas, que abriu muitas portas para a gente. São 2 pessoas importantíssimas para o projeto, para a gente ter chegado até aqui. E para onde a gente vai, eu vou usar um pouquinho do que o Thomas me trouxe, me trouxe essa luz durante a tua fala, quando você falou dos empreendedores fazerem juntos, né? Acho que quem está perto de mim, eu tenho levantado muito essa bandeira de uma execução integrada, de fazer junto. Tem muita gente querendo fazer, essa sala está cheia de consultores, e eu acho que a minha provocação é que não fiquemos só nos consultores, que a gente consiga trazer redes de pessoas que precisam dessa força para a gente co-criar, porque enquanto a gente está aqui tentando só entre consultor, as ideias são limitadas e fica um pouco quase no limiar de egocêntricas, porque a gente fica falando dos nossos processos. Quando a gente trouxer mais gente que está vivendo a dor, e aquelas perguntas que foram geradas, eu mandei para o Rio, que trabalha comigo, e eu falei, cara, é disso que a gente tem que falar. São luzes que vão abrindo. Então, todo mês aqui a gente vai falar sobre aqueles temas que surgiram aqui, e não é para falar só de consultor para consultor, é para falar de pessoas que querem transformação, para pessoas que querem e precisam de transformação. Então, fica uma provocação da gente aumentar esse grupo, usar nossas redes. Então, eu vou fazer um convite, que tem um grupo que acho que você e o Henrique conhecem bem, que é o Design Regenerativo. Eles chamavam Design Social Regenerativo, que eles começaram encontros mensais. Quem sabe um desses encontros podia fundir, né? Eles vão ter um agora quinta-feira. A gente tem falado com a Flávia. A gente está com a Flávia então, também. A Flávia tem participado. Porque a gente fala muito de criar essa frente, né? Porque o assunto é muito novo, as resistências e as incompreensões são muito grandes, então a gente tem que disseminar mesmo. Exato. E um grande ponto disso, o Regenera, eu acho que vale mencionar isso, o Regenera tem esse propósito de união, é uma plataforma para a gente comunicar tudo isso que está sendo falado. A gente está se unindo junto com essa bandeira, finalmente a gente está começando a integrar tudo. Não é para só quem entende do assunto, é para quem quer se envolver com o assunto, e isso é uma coisa que a gente aprendeu no processo. Os chamados são sempre abertos e inclusivos. A gente tem círculos de onboarding. Então, quem não sabe o que está fazendo vai ser acolhido e vai chegar junto, a curva é exponencial, a gente vai acompanhando e vai aprendendo conjuntamente. Então, puxa a rede, porque o Lalu já disse que começou. Obrigado. Essas são as redes, é só tirar uma fotinho, tá tudo aí, pelos nomes vocês acham. Obrigadíssimo, obrigado a todos. Serjão, obrigado. Valeu.